Você já confiou tanto em alguém que não conseguia imaginar a vida sem essa pessoa e depois descobriu que essa mesma confiança seria destruída em segundos? Foi exatamente o que aconteceu comigo. Meu nome é João, tenho 23 anos e vivo no Porto. Durante muito tempo acreditei que estava construindo uma vida sólida ao lado de Daniel, meu namorado. Não era simples. Parte da minha família nunca aceitou nosso relacionamento e cada encontro de domingo era um teste de paciência. Ainda assim, eu acreditava que o amor que tínhamos valia cada silêncio constrangido e cada olhar atravessado. Naquela fase, eu também tinha um amigo inseparável, Tiago. Crescemos juntos, passamos pela escola, dividimos segredos e ele sempre dizia que estaria do meu lado em qualquer circunstância. Para mim, Daniel e Tiago eram os dois pilares que sustentavam a minha vida. Um como amor, o outro como amizade. Eu não fazia ideia de que esses dois mundos iriam colidir de forma tão brutal. Tudo começou com detalhes pequenos, quase invisíveis. Daniel às vezes demorava a responder mensagens, dizia que estava cansado demais para sair, mas aparecia online de madrugada. Quando eu comentava, ele sorria e dizia que eu estava imaginando coisas. Eu queria acreditar. Queria, porque a alternativa era dolorosa demais. Uma noite, convidei Tiago para estudar comigo. Ele recusou, alegando que estava ocupado. Horas depois, passando pela rua, vi de longe a silhueta dele, entrando no prédio de Daniel. Meu coração disparou, mas minha cabeça buscou explicações. Talvez fosse coincidência. Talvez tivesse ido apenas deixar algo. Eu não queria duvidar dos dois homens mais importantes da minha vida. Mas a verdade não demora a aparecer quando insiste em se esconder. Poucos dias depois, cheguei mais cedo ao apartamento de Daniel. A porta não estava trancada. Entrei sem fazer barulho e ouvi vozes abafadas. Reconheci a de Tiago imediatamente. O riso dele ecoava pela sala. E logo em seguida, o silêncio. Um silêncio que dizia mais do que qualquer palavra. Quando empurrei a porta, vi os dois juntos. Não precisavam me explicar nada. A cena falava por si. Daniel arregalou os olhos, Tiago levantou-se de repente, e eu senti o chão desaparecer sob os meus pés. Não foi só ciúme. Foi traição em sua forma mais cruel. Perder de uma vez só o namorado e o melhor amigo. Não lembro direito o que disse. Minha voz saiu embargada, palavras cortadas pela raiva e pela dor. Daniel tentou se aproximar, dizendo que não era o que eu pensava. Tiago, por outro lado, não conseguiu nem me olhar nos olhos. Eu saí correndo, incapaz de respirar naquele espaço que de repente parecia apertado e sufocante. Voltei para casa sem saber como encarar ninguém. Minha irmã percebeu meu estado e tentou conversar, mas quando ouvi meu pai dizer, em voz baixa, ele só colhe o que plantou, percebi que em minha própria família eu também não teria refúgio. Em vez de apoio, encontrei julgamento. Como se a culpa fosse minha por amar quem eu amava. Naquela noite, fechei a porta do meu quarto e encarei o teto por horas. Perguntava a mim mesmo quando tudo tinha começado a desmoronar. Será que ignorei sinais? Será que confiei demais? Mas as respostas não mudavam a realidade. Eu estava sozinho. O que mais doeu não foi o beijo que vi, nem a mentira. Foi o silêncio deles. Nenhum teve coragem de pedir desculpa de verdade, de assumir o que fizeram, como se eu fosse apenas um obstáculo no caminho deles. Passei dias sem sair, evitando mensagens, evitando olhares. Mas o mundo não para quando a nossa vida desaba. Tive de levantar, ir à faculdade, enfrentar os corredores cheios de gente que não sabia da minha dor. E ainda assim, cada rosto me lembrava daquilo que eu havia perdido. O tempo não trouxe respostas, mas trouxe uma certeza. Eu não podia continuar vivendo como vítima. Tiago tinha feito a escolha dele, Daniel também. A partir dali, seria a minha vez de escolher. E eu decidi que não iria deixar a traição definir quem eu sou. Foi nesse momento, no meio da dor, que nasceu em mim algo diferente. A vontade de me reerguer. Não sabia como, nem onde encontraria forças. Só sabia que, de algum modo, eu iria transformar aquela ferida em algo maior.
Porque se eu permitisse que me destruíssem por completo, então toda a minha luta até ali teria sido em vão. O pior já tinha acontecido. Agora só restava descobrir se eu teria coragem de enfrentar o que vinha depois. Os dias seguintes foram um campo de batalha silencioso. Cada vez que meu celular vibrava, eu tinha medo de olhar. Mensagens de Daniel chegavam a toda hora. Desculpas curtas, tentativas de justificar o injustificável. Li algumas, ignorei a maioria. Não havia nada que ele pudesse dizer para apagar a cena que ficou gravada em mim. Tiago também escreveu. Palavras confusas, pedindo que eu o escutasse. Não respondi. A traição dele doeu de uma forma diferente, mais funda. Ele não era apenas um amigo. Era a pessoa que eu acreditava que nunca me deixaria cair. Na universidade, os corredores pareciam estreitar-se quando eu passava. Alguns colegas sabiam da história. Não sei como. Talvez boatos, talvez confissões apressadas de Daniel. O fato é que, de repente, eu me tornei tema de cochichos e olhares de pena. Cada riso abafado soava como uma flecha. Em casa, a situação não era melhor. Minha mãe tentava me consolar com frases curtas, mas meu pai deixava claro seu desprezo. Não é de admirar, murmurou uma vez, alto o suficiente para eu ouvir. Eu aprendi a guardar silêncio, porque qualquer resposta apenas gerava discussões intermináveis. O peso do isolamento começou a se acumular. As paredes do quarto já não eram refúgio, eram prisão. Houve uma noite em que quase arrumei a mala sem saber para onde ir. Eu só queria desaparecer. Mas ao encarar minha própria sombra refletida no espelho, senti raiva. Não da traição em si, mas da maneira como todos pareciam acreditar que eu era o culpado. E percebi que, se eu me deixasse consumir, estaria confirmando o que eles pensavam. Foi aí que tomei a decisão de sair do porto por um tempo. Arrumei poucas coisas, juntei algum dinheiro e peguei um comboio para Lisboa. Não contei a ninguém. Precisava respirar em outro lugar, longe de rostos conhecidos. Cheguei sem planos, sem endereço certo. Andei pelas ruas sem rumo, tentando encontrar em meio à multidão a liberdade que me faltava. E, estranhamente, foi no anonimato que encontrei força. Ninguém ali me julgava, ninguém me associava a Daniel ou Tiago. Eu podia ser apenas João. Nos primeiros dias, ainda carregava a dor como um peso invisível. Mas pouco a pouco comecei a observar outras histórias ao meu redor. Casais que se davam as mãos sem medo, jovens que riam alto sem esconder quem eram. Percebi que não estava sozinho na luta. Havia uma comunidade inteira que, mesmo enfrentando o preconceito, insistia em existir com dignidade. Uma noite, entrei por acaso num pequeno evento de debates sobre direitos LGBTI+. Fui recebido por desconhecidos que não pediram explicações, apenas abriram espaço. Sentei no fundo, ouvindo relatos de pessoas que tinham perdido família, amigos, até empregos, mas que ainda assim se mantinham firmes. Aquilo mexeu comigo. Era como se cada palavra fosse um espelho do que eu vivia, mas com uma diferença. Eles transformaram dor em resistência. Voltei para o quarto simples que alugara e fiquei horas em silêncio. Perguntei a mim mesmo: e se a minha história também pudesse ser mais do que sofrimento? E se eu tivesse coragem de falar, de expor, de mostrar que não estou quebrado? Enquanto refletia, lembrei-me de Daniel. Ele continuava enviando mensagens, dizendo que me amava, que cometera um erro. Mas já não sentia a mesma fraqueza de antes. A cada dia, a lembrança da traição deixava de ser ferida aberta e passava a ser cicatriz em formação. Eu não o odiava, só não queria mais viver acorrentado a alguém que me desrespeitou. Tiago também reapareceu ligando insistentemente. Atendi apenas uma vez. Ele chorava, dizia que se arrependera, que perdera o melhor amigo da vida dele. Escutei em silêncio. Quando desliguei, percebi que já não precisava de mais explicações. A dor dele não apagava a minha, e no fundo compreendi. Quem escolhe trair, escolhe também perder. O tempo em Lisboa começou a transformar-me. Conheci pessoas novas, ouvi histórias que me inspiraram. Fui convidado a participar de um grupo que organizava encontros e caminhadas pelo orgulho. Aceitei.
Pela primeira vez em muito tempo, senti que não era apenas alguém tentando sobreviver. Era alguém fazendo parte de algo maior. Numa dessas reuniões, um rapaz chamado Miguel aproximou-se. Não foi romance imediato, nem tentativa de preencher vazio. Foi amizade sincera. Conversamos até tarde, rimos, compartilhamos medos. Percebi como a vida ainda podia oferecer laços verdadeiros, construídos na confiança e não na mentira. Foi então que decidi. Quando voltasse ao porto, não voltaria como vítima. Voltaria como alguém que sobreviveu e aprendeu. Minha família talvez nunca entendesse. Daniel e Tiago talvez continuassem tentando justificar o que fizeram, mas eu já não precisava da aprovação deles. Naquele momento, pela primeira vez desde a traição, senti paz. Não porque as feridas tivessem desaparecido, mas porque eu finalmente compreendi que não estava condenado a viver preso nelas. Voltar ao porto não foi uma decisão fácil. Carregava a lembrança da traição, o peso do julgamento da minha família e o medo de enfrentar de novo rostos que eu queria esquecer. Mas depois de meses em Lisboa, eu já não era o mesmo. Havia aprendido que fugir não resolvia nada. Era hora de encarar. Quando desci do comboio, o coração batia acelerado. O ar familiar da cidade misturava nostalgia e desafio. Caminhei até minha casa com passos firmes, repetindo para mim mesmo: não sou mais o João que partiu. A recepção em casa foi fria. Minha mãe tentou sorrir, mas meu pai sequer levantou os olhos. Sentei-me à mesa e o silêncio cortou o ar. Até que ele disse: então voltou. Espero que tenha aprendido alguma coisa. Respirei fundo. Antes, eu teria engolido as palavras. Desta vez respondi: aprendi sim. Aprendi que não preciso da aprovação de ninguém para ser quem sou. O silêncio que seguiu foi pesado, mas eu não desviei o olhar. Pela primeira vez, percebi que não precisava implorar por aceitação. Nos dias seguintes, enfrentei os lugares que costumava evitar. Passei pela rua onde encontrara Tiago entrando no prédio de Daniel. O impacto já não me esmagava. Era apenas uma memória. Recebi mensagens dos dois quando souberam que eu estava de volta. Não respondi. Até que numa tarde, encontrei Daniel por acaso. Ele parou diante de mim, hesitante. João, precisamos falar. Olhei-o firme. Não precisamos. Você fez sua escolha. Ele insistiu. Eu errei, mas continuo a amar você. Nada foi igual depois que se foi. Aquelas palavras que antes me abalariam soaram vazias. Eu já não buscava consolo nele. Respondi com calma. Amor não sobrevive à traição. Você me perdeu no dia em que me desrespeitou. Virei as costas e fui embora. Pela primeira vez não chorei. Senti alívio. Dias depois, foi Tiago quem apareceu. Esperou-me à saída da universidade. O rosto carregava culpa. João, eu sei que não mereço teu perdão. Perdi o amigo mais importante da minha vida. Só queria dizer que me arrependo todos os dias. Houve um tempo em que ouvir isso teria aberto uma ferida. Agora apenas confirmei o que já sabia. Tiago, não desejo mal a você. Mas a amizade não se reconstrói sobre ruínas. Espero que aprenda com o que fez. Afastei-me e, ao contrário do passado, não senti necessidade de olhar para trás. Apesar desses reencontros, o maior desafio ainda era minha família. Numa noite de jantar, meu pai fez mais um comentário ácido sobre minha vida. Em vez de calar, levantei-me e falei diante de todos. Passei meses longe, tentando entender se o problema estava em mim. Descobri que não. O problema é o preconceito que me sufoca nesta casa. Não vou mais aceitar silêncio forçado nem desprezo. Quero respeito. As palavras ecoaram na sala. Minha mãe chorou baixinho. Meus irmãos evitaram olhar. Meu pai permaneceu calado, mas percebi que, pela primeira vez, ele não tinha resposta imediata. Naquela noite, saí de casa e fui encontrar Miguel, o amigo que fizera em Lisboa e que se tornara um apoio constante. Contei-lhe o que havia acontecido e ele apenas disse: é assim que começa a mudança. Não com aplausos, mas com coragem. Essas palavras ficaram em mim. Com Miguel e outros amigos, passei a participar de encontros de jovens que lutavam por direitos. Partilhei minha história,
Vi nos olhos de muitos a identificação com a dor e também a esperança. Pouco a pouco, percebi que o que me aconteceu já não era apenas uma ferida pessoal. Tornou-se testemunho. Um exemplo de que a traição, o julgamento e a solidão não precisam ser o fim. Podem ser o início de algo novo. Daniel continuou a me procurar por semanas. Depois desistiu. Soube por conhecidos que ele e Tiago já não se viam. O destino cuidou de mostrar a eles o peso das escolhas. Eu, por outro lado, estava em outro caminho. A dor não desapareceu, mas se transformou em força. Aprendi a erguer a voz, a exigir respeito, a não aceitar menos do que mereço. Hoje, ao andar pelas ruas do Porto, já não me escondo. Se cruzo olhares de julgamento, sustento-os com firmeza. Não porque queira brigar, mas porque finalmente entendi que minha existência não é erro. Aquele João que um dia caiu em silêncio diante da traição já não existe. O que resta agora é alguém que sobreviveu, que lutou e que não permitirá que o medo dite seu destino outra vez. O convite chegou numa mensagem curta. João, precisamos de alguém para falar no encontro municipal sobre segurança e respeito. Aceitas? Li 2 vezes. A resposta veio sem hesitar. Aceito. Não queria apenas contar a minha dor. Queria usá-la para abrir caminho a quem viria depois. Os dias seguintes foram de preparação. Escrevi tópicos, enxuguei frases, cortei tudo o que soasse a desabafo. Queria objetividade. O que aconteceu, o que aprendi, o que a cidade precisa mudar. Miguel ouviu cada ensaio. Sugeriu que eu incluísse um pedido direto às escolas e às famílias. Protocolos contra insultos, canais de apoio, formação para professores. Quando o cartaz do evento foi publicado, vieram as reações. Muitos apoios, mas também comentários anônimos. Isto não é problema da cidade. Procurem atenção noutro lugar. Não respondi. Em vez disso, pedi aos organizadores que reforçassem a presença de mediadores. O objetivo não era briga, era garantir que todos saíssem a salvo. Na véspera, meu pai bateu à minha porta. Ficou no corredor, como se a linha da soleira fosse uma fronteira. Vais mesmo falar? Vou. E se te faltarem ao respeito? Não vou sozinho. Ele ficou calado, encarou o chão e disse baixo: Não quero ver-te humilhado outra vez. O que me humilhou foi o silêncio. Ele não discutiu. Deu um passo atrás e foi embora. Não era apoio, mas já não era desprezo. O encontro ocorreu numa praça com palco simples e cadeiras alinhadas. Organizações, estudantes, alguns professores. Senti o peso do microfone na mão, mas o medo não comandava. Abri sem rodeios. O meu nome é João. Fui traído pelo namorado e pelo meu melhor amigo. Procurei ajuda em casa e ouvi julgamento. Aprendi que o problema não é quem eu sou, mas o que alguns recusam a ver. Houve silêncio atento. Continuei. Quero falar de segurança. Nas escolas, nos autocarros, nas ruas. Precisamos de procedimentos quando há insultos. Precisamos de equipas formadas. E precisamos de famílias que escutem antes de apontar o dedo. Do lado direito, um pequeno grupo começou a interromper com risos e gestos. Os mediadores aproximaram-se. Contiveram atenção. Eu mantive o foco. Se alguém aqui acha que isto é exagero, convido a ouvir histórias que chegam todos os dias. Jovens expulsos de casa, ameaças veladas, portas que se fecham. Não vim pedir privilégios. Vim pedir regras claras para que ninguém tenha de fugir da própria cidade. Quando terminei, vieram aplausos. Não euforia, mas concordância. Uma professora levantou a mão e propôs uma rede de referência em cada escola. Um vereador comprometeu-se a levar a proposta à Câmara. Registrei tudo. Saímos do abstrato para o concreto, e era isso que eu queria. No intervalo, vi Daniel ao fundo. Aproximou-se com passos incertos. Posso falar contigo? Aqui mesmo. Eu devia ter estado do teu lado. Fiz tudo ao contrário. Eu ouvi. Agora preciso de outra coisa. O quê? Que não me uses para aliviar a tua culpa. Usa o que te disse para não repetir com ninguém. Ele assentiu, sem resposta pronta. Não havia reconciliação, mas havia um limite nítido. Pouco depois, Tiago apareceu. Não procurou conversa.
Ficou a alguns metros, ouviu o resto das falas e foi embora. Soube mais tarde que se afastara de círculos onde a traição dele se tornara piada. As escolhas cobram preço, mesmo sem que eu precise cobrar. De tarde, participei de uma roda com estudantes. Uma rapariga contou que tinha medo de segurar a mão da namorada no caminho para a escola. Um rapaz disse que pensava em desistir da equipa porque os colegas riam sempre que ele falava. Perguntei o nome da diretora, o número do conselho escolar, os horários de atendimento. Propus acompanhá-los numa reunião formal. Eles concordaram. As coisas mudam quando ganham agenda e assinatura. O evento encaminhava-se para o fim quando o vereador voltou ao palco e confirmou o primeiro passo. Uma comissão para redigir um protocolo municipal contra a discriminação, com participação de alunos e associações. O anúncio não resolvia tudo, mas criava um caminho. Miguel apertou meu ombro. É assim que se transforma dor em ação. É assim que não deixamos ninguém sozinho, respondi. Ao chegar a casa, encontrei um bilhete do meu pai sobre a mesa. 3 linhas. Fui ouvir-te. Não concordo com tudo, mas percebi que não queres brigar. Queres regras. Posso ir contigo à reunião na escola? Li devagar. Não era pedido de desculpa. Era um passo. Na semana seguinte, entregamos oficialmente a proposta de protocolo. Incluía registro de ocorrências, encaminhamento para apoio psicológico, formação periódica, garantia de confidencialidade. O diretor leu com atenção e agendou a primeira sessão de trabalho. Saí do gabinete sem euforia, mas com a sensação concreta de avanço. Na rua, o telemóvel vibrou. Mensagem de um número desconhecido. Obrigado por ontem. Achei que estava condenado ao silêncio. Hoje falei com a minha mãe. Guardei o telemóvel no bolso. Não conhecia a pessoa, mas conhecia a sensação de conseguir dizer a primeira frase sem tremer. À noite, sentei para rever tudo o que ainda faltava. Envolver mais escolas, formar mediadores, pressionar a Câmara por prazos. A lista era longa, mas pela primeira vez, o futuro não parecia um corredor fechado. Era uma sequência de tarefas com responsáveis definidos. Antes de dormir, respondi ao bilhete do meu pai com outra folha simples. Reunião na terça, 18 horas. Se fores, leva perguntas. Deixei em cima da mesa. Fui para o quarto sem esperar milagres. Aprendi que mudança não chega como relâmpago. Chega como passo após passo. E se um dia eu voltar a tropeçar, não serei o mesmo que caiu da primeira vez. Tenho voz, aliados e um plano. O resto, trato na próxima reunião. As semanas seguintes foram menos barulhentas e mais trabalhosas. A comissão municipal reuniu 2 vezes por semana. Definimos um piloto em 2 escolas públicas. Registro de ocorrências, contacto de referência, encaminhamento para apoio psicológico e formação obrigatória para docentes e assistentes. Eu ficaria responsável por acompanhar as denúncias e medir resultados. Na primeira reunião com uma das direções, meu pai apareceu. Não anunciou que viria. Simplesmente entrou, sentou-se e ouviu. Quando chegou a hora das perguntas, levantou a mão. Quem guarda os registros? Quem garante que o aluno não é exposto? E qual o prazo de resposta? Anotei as questões num quadro e converti em cláusulas do protocolo. Não era concordância plena, mas era participação. Ao sair, ele disse apenas: se é para fazer, que seja direito. O piloto começou numa segunda-feira. De manhã, a escola recebeu a equipa de formação. À tarde, abrimos o canal de denúncia. No dia seguinte, chegou o primeiro caso. Um aluno do 10º ano tinha sido insultado no balneário. Em menos de 2 horas, o mediador conversou com ele, registrou o relato e instaurou o procedimento com os responsáveis de turma. Não houve suspensão imediata. Houve chamada dos encarregados de educação e compromisso formal de não repetição com acompanhamento semanal. O aluno saiu da sala mais leve. Não porque a ofensa tivesse desaparecido, mas porque, pela primeira vez, houve resposta com prazo e assinatura. Enquanto o trabalho avançava, surgiu resistência. Uma associação de pais convocou a assembleia para debater limites. Fui, acompanhado por professores, alunos e o vereador. As falas começaram brandas e subiram de tom. Isto é ideologia.
Estão a forçar conversas que deviam ficar em casa. Esperei a minha vez e falei sem elevar a voz. O protocolo não exige concordância moral. Exige que ninguém seja humilhado no recinto escolar. O que pedimos é processo, registro, proteção, prazos. Uma mãe contou que o filho evitava ir às aulas de educação física por medo. Um professor relatou que, sem regras, não sabia como agir. Meu pai, no fundo da sala, pediu a palavra. Não gosto de ver o meu filho exposto. Mas vi miúdos a serem gozados durante anos. Se há regras que impeçam isso, não me oponho. Só exijo clareza. A votação passou por margem apertada. O protocolo seguia. Nesse mesmo período, Daniel pediu para encontrar-me num café perto da faculdade. Aceitei com uma condição: conversa curta e objetiva. Ele chegou tenso. Comecei terapia. Terminei tudo com o Tiago. Quero pedir desculpas sem desculpas. A tua vida é contigo, respondi. O que me interessa é o que fazes daqui para a frente. Quero apoiar publicamente o protocolo. Faz porque acreditas, não para te limpares. Ele assentiu e, dias depois, publicou uma nota a favor das medidas, citando fontes e propondo voluntariado. Não reatamos amizade nem nada parecido. Ficou claro para os dois. Tiago enviou mensagem longa. Admitiu ter espalhado boatos quando tudo veio à tona. Ofereceu-se para publicar retratação. Respondi que isso era com a consciência dele. A retratação saiu no jornal da universidade. Pouco depois, soube que ele deixou um cargo de liderança num grupo desportivo. Não bati palmas, apenas registrei que escolhas têm efeitos. A televisão local procurou a comissão para uma reportagem curta. Impus duas condições: foco nas regras e nos resultados. Zero exposição de vítimas sem consentimento. Filmamos numa das escolas piloto. A peça mostrou o fluxo da denúncia, a formação de professores e um depoimento anônimo gravado com voz distorcida. À noite, meu pai enviou mensagem. Vi, foste claro. Respondi com um obrigado e nada mais. Era suficiente. No terceiro mês, organizamos uma jornada interna para avaliar indicadores: número de ocorrências, tempo médio de resposta, reincidência. Os dados mostraram queda de insultos repetidos nos corredores, onde os cartazes do protocolo estavam visíveis e onde a equipa tinha sido formada. Ainda havia casos, mas já não ficavam sem resposta. Na última sessão do dia, um aluno do 9º ano entrou na sala de apoio a tremer. Tinha sido empurrado na saída. Acionei o procedimento: acolhimento, registro, preservação do anonimato, chamada do mediador e comunicação à direção. O agressor foi ouvido com o encarregado de educação na mesma tarde. Ficou definido acompanhamento pedagógico e trabalho reparador. Nada de humilhação pública, nada de vingança. Processos e prazos. O aluno voltou no dia seguinte e disse que queria participar no grupo de estudantes que ia apresentar o protocolo noutras turmas. Era isso: transformar medo em participação. Na Câmara, o vereador apresentou o relatório do piloto com as nossas métricas. A proposta de alargar o protocolo à rede municipal inteira foi a votos, aprovada com emendas, calendário de implementação e auditoria anual. Na saída, Miguel bateu-me no ombro. Vamos precisar de mais gente. Já tenho uma lista de voluntários. Em casa, encontrei meu pai na cozinha com 2 folhas. Escrevi perguntas para a próxima reunião, disse ele. Não prometo concordar com tudo, mas quero saber como medem a reincidência. Sentei ao lado e expliquei a tabela. Ele ouviu, riscou, reformulou. Ao fim, guardou as folhas. Na terça vou contigo. Na semana seguinte, recebemos um áudio de uma mãe. O meu filho achava que tinha de aguentar calado. Ontem falou. Obrigada por criarem caminho. Enviei ao grupo e arquivei no relatório. Não era troféu. Era prova de utilidade. No fim do 5º mês, o protocolo estava implementado em 4 escolas e pronto para outras 6. Ainda havia comentários anônimos na internet e resistências pontuais, mas agora havia estrutura, nomes e prazos. Não era vitória absoluta, era trabalho contínuo. Numa sexta-feira, sentei com a equipa para planear o próximo trimestre. Expansão, nova ronda de formação, relatório público com transparência de números. Antes de sair,
Escrevi no topo do quadro: Ninguém fica sem resposta. Miguel sorriu. Objetivo simples, impacto grande. Mantemos assim, respondi. Não sei o que virá depois. Sei que quando alguém disser não há o que fazer, teremos um documento, um contacto e uma data. E se houver recaída, voltamos à mesa. A diferença é que agora não é só a minha história. É um compromisso que não cabe numa única pessoa, e por isso continua.